Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 9. Obreiro sob a direção de Deus. Deus, o obreiro mestre. Os tempos estão se tornando difíceis e há dificuldades em obter-se dinheiro, mas Deus abrirá o caminho para nós por meio de fontes fora do nosso próprio povo. Não posso ver como alguém pode fazer exceção ao recebimento de dádivas dos que não pertencem à nossa fé. Só podem fazer isso assumindo pontos de vista extremados e criando casos que não estão autorizados a criar. Este é o mundo de Deus, e se Deus pode mover agentes humanos de tal modo que a terra que estava nas mãos do inimigo possa ser trazida para as nossas mãos, a fim de que a mensagem possa ser proclamada em regiões distantes, bloquearão os homens o caminho com suas noções acanhadas? Uma consciência assim é tudo menos sadia. O Espírito Santo não leva homens a seguirem tal rumo. Acautelem-se todos de como se interpõe entre Deus, o grande obreiro mestre, e seu povo. Devemos ver e reconhecer a operação de sua providência e curvar-nos ante a sua autoridade. Atenda cada mensageiro de Deus ao seu trabalho específico e não corra para um trabalho que é simplesmente segundo a sua própria sabedoria e invenção. Dirijam-se os mensageiros de Deus ao trono da graça, para poderem receber sabedoria e graça para conhecer a Deus, para compreender suas obras. O conhecimento de Deus dar-lhes-á espírito bem equilibrado e são juízo, para que não se movam impulsivamente neste tempo crítico e importante da história da Terra. A devida consideração. Não é a vontade de Deus que qualquer de seus servos se mova apressadamente e tome pontos de vista acanhados. Ele quer que esperem pacientemente e manifestem a devida consideração. Cada movimento deve ser feito com judiciosa ponderação e depois de muita oração. Então, nossos irmãos terão uma experiência mais equilibrada e tranquila e estarão habilitados a prestar maior benefício ao povo, pois a sua recompensa será a glória do Senhor. Nossa única segurança encontrar-se-á em buscar constantemente a sabedoria de Deus e pesar cuidadosamente cada questão com muito temor e tremor, a fim de que não seja trazida para a obra a fraqueza do homem em vez de a luz do céu. Mas o Senhor prometeu conceder luz aos que o buscam de todo o coração. Se tão somente esperamos em Deus pacientemente com oração e não seguirmos os nossos próprios planos impetuosos, Ele guiará as nossas decisões e abrirá muitas portas de esperança e trabalho. O grande general dos exércitos guiará em cada batalha para o avanço de sua causa. Ele será o guia de seu povo nos perigosos conflitos em que ele se tem de empenhar se os vice-líderes e subpastores fizerem o trabalho que lhes foi designado e ouvirem a voz que diz: "Este é o caminho, andai nele. Quem me segue não andará em trevas." Que grande conforto deve essa promessa ser para nós! Podemos andar na luz como Ele na luz está. Estejam os homens a quem Deus tem confiado grandes responsabilidades, perfeitamente certos de que estão seguindo seu grande guia, a saber, Cristo, e não estão se movendo sob o impulso de seu próprio temperamento natural. Só estaremos salvos quando nos consagrarmos a Deus e olharmos a Jesus, almejando sinceramente executar seu plano. Podem os homens seguir muitas espécies de luz, mas só há uma luz que lhes será seguro seguir. Tende a certeza de que estás seguindo a Jesus aonde quer que ele vá. Ninguém corra diante de Cristo, mas aguardem a palavra de comando: segue-me. Desconfiem os líderes de seus próprios conselhos e de suas próprias ambiciosas fantasias. Não suponham eles que as centelhas que eles mesmos acenderam são a luz verdadeira, senão, depois de algum tempo, verificarão que, em vez de seguir a guiadora estrela celeste, estarão seguindo um guia incerto. Deus ordena a sua obra. Entristeço-me ao ver homens procurarem determinar o rumo exato que os missionários de terras distantes devem seguir.
Devemos entregar as questões mais nas mãos daquele que professamos seguir, a fim de que ele possa operar por meio dos agentes que designou como lhe aprouver. Não devemos pensar que tudo deve ser posto sob a jurisdição de poucos homens finitos, que precisam olhar constantemente a Deus em busca de auxílio, ou senão cometerão erros crassos. Não é o plano do Senhor que tudo se centralize em Battle Creek. Ele quer que os homens se ponham de lado e não sintam que sua obra depende inteiramente deles e que toda a questão deve ser levada a seu julgamento. É-me difícil exprimir o que desejo, mas em nome do Senhor arvoro o sinal de perigo. Os homens que estão em responsabilidade devem temer e tremer por si mesmos. Não se devem julgar competentes para correr adiante daquele que disse: "Segue-me". Deus não se agrada de que os homens que estão em terras distantes devam esperar antes de poderem aventurar a fazer uma mudança. Devemos crer no poder do Senhor para guiar, pois Ele tem a direção de sua própria obra. Ele dará sabedoria e entendimento aos homens que o representam em cada parte de sua grande vinha moral. Ele diz: "Não me escolhestes vós a vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto." Aos meus irmãos de Battle Creek quero dizer: o Senhor não necessita enviar suas ordens por meio de Battle Creek a seus mensageiros de todas as partes do mundo. Ele não põe essa responsabilidade sobre todos os que tomam a liberdade de dizer a seus obreiros: "Fazei isto, e não façais aquilo." Deus é desonrado quando os homens são levados a olhar em tão grande escala para Battle Creek. O povo de cada país tem suas peculiaridades distintas, e é necessário que os homens sejam sábios para poderem saber como se adaptar às ideias peculiares do povo e de tal maneira introduzir a verdade que lhes possam fazer bem. Devem ser capazes de compreender e atender às suas necessidades. Levantar-se-ão circunstâncias que exigirão ação imediata, e será necessário que os que já estão no campo tomem conta do interesse e façam o que é necessário fazer sob a direção do Espírito Santo. Devessem eles esperar em tempo de crise que viesse direção de Battle Creek quanto ao que deviam fazer, muito poderiam perder. Os homens que estão manejando a obra devem ser fiéis despenseiros da graça de Deus. Devem ser homens de fé, devendo ser encorajados a olhar a Deus e a nele confiar. A organização de Deus. Estudem os obreiros de Deus o 6º capítulo de Isaías e o 1º e 2º capítulos de Ezequiel. Para o profeta, uma roda dentro da outra, a aparência de criaturas vivas com elas relacionadas, parecia tudo intrincado e inexplicável. Mas a mão da sabedoria infinita é vista entre as rodas, e o resultado de sua operação é a perfeita ordem. Cada roda trabalha em perfeita harmonia com todas as outras. Foi-me mostrado que os instrumentos humanos procuram demasiado poder e tentam controlar a obra eles mesmos. Deixam muito o Senhor Deus, o poderoso obreiro, fora de seus métodos e planos, e não lhe confiam tudo quanto respeita ao avanço da obra. Ninguém deve imaginar poder manejar essas coisas que pertencem ao grande Eu Sou. A sua providência, Deus está preparando um caminho para que a obra possa ser feita por agentes humanos. Então permaneça cada homem no seu posto de dever, para desempenhar sua parte para este tempo e saber que Deus é seu instrutor. Na tomada de Jericó, o Senhor dos Exércitos foi o general do exército. Ele delineou o plano para a batalha e uniu os instrumentos celestes e humanos para desempenhar uma parte na obra, mas mão humana alguma tocou os muros de Jericó. De tal maneira organizou Deus os planos que o homem não podia arrogar-se algum crédito por ter alcançado a vitória. Deus somente deve ser glorificado. Assim será na obra em que estamos empenhados. Não se deve dar a glória aos agentes humanos, só o Senhor deve ser magnificado. Lede cuidadosamente, por favor, o 3º capítulo de Ezequiel. Devemos aprender a confiar inteiramente em Deus e, no entanto, devemos ter sempre em mente que o Senhor Deus necessita de cada instrumento que conserva a verdade em justiça. Como obreiros de Cristo, devemos ter em vista a cruz do Calvário, proclamando ao mundo:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos proclamar a terceira mensagem angélica com nossa voz humana. E esta deve ir ao mundo com poder e glória. Quando os homens deixam de confiar em homens, quando tornam Deus sua eficiência, então haverá mais demonstração de confiança um no outro. Nossa fé em Deus é completamente fraca demais, e nossa confiança um no outro também é muito pouca. Cristo soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Cristo é representado pelo seu Santo Espírito hoje em toda parte de sua grande vinha moral. Dará Ele a inspiração de seu Santo Espírito a todos os contritos de espírito. Haja mais confiança na eficiência do Espírito Santo e muito menos nos agentes humanos. Entristeço-me em dizer que pelo menos alguns não têm dado evidências de terem aprendido a lição de mansidão e humildade na escola de Cristo. Não estão em Cristo, com Ele não têm uma ligação vital. Não são dirigidos pela sabedoria de Cristo, pela comunicação de seu Santo Espírito. Pergunto-vos então, como poderemos considerar esses homens infalíveis no juízo? Podem estar em posição de responsabilidade, mas estão vivendo separados de Cristo. Não têm o Espírito de Cristo e dele não aprendem diariamente. Contudo, em muitos casos, confia-se em seu juízo. O seu conselho é considerado como sendo a sabedoria de Deus. Quando agentes humanos escolhem a vontade de Deus e estão em conformidade com o caráter de Cristo, Jesus age por seus órgãos e faculdades. Põe eles de parte todo o orgulho egoísta, toda a manifestação de superioridade, todas as exigências arbitrárias e revelam a mansidão e a humildade de Cristo. Não são mais eles que vivem e agem, mas é Cristo que neles vive e por eles age. Compreendem as preciosas palavras da oração do Salvador: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus quer que cada indivíduo olhe menos para o finito, menos confie no homem. Temos conselheiros que manifestam não terem conhecimento da graça de Cristo e não compreenderam a verdade como é em Cristo. Os que estão cooperando com Deus têm humilde opinião quanto a si mesmos. Não se ufanam, não são presumidos, nem exaltam a si mesmos. São longânimos, bondosos, cheios de misericórdia e de bons frutos. As ambições humanas vão na retaguarda. A justiça de Cristo vai adiante deles e a glória do Senhor é a sua recompensa. Comissões de conselho. Ao se aconselharem para o desenvolvimento da obra, nenhuma pessoa deve estar no poder controlador, ser uma voz pelo todo, a não ser que a todos seja evidente que o conselho dado é o certo. Todos os métodos e planos devem ser cuidadosamente considerados, para que todos possam tornar-se inteligentes quanto aos seus méritos relativos e decidir qual deles é o melhor a seguir no trabalho missionário que deve ser feito nos campos que diante de nós se abrem. Será bom não somente considerar os campos para os quais o dever nos parece chamar, mas também as dificuldades que serão encontradas. As comissões de conselho, tanto quanto possível, devem deixar que o povo compreenda seus planos, a fim de que o juízo da igreja lhes possa suster os esforços. Muitos dos membros da igreja são prudentes e têm muitas outras excelentes qualidades de espírito. É próprio que sua sabedoria seja exercida, para que outros possam despertar quanto às grandes questões a serem consideradas. Muitos serão despertados sobre o fato de que devem ter uma visão mais profunda da obra de Deus. Alguns estão convencidos de estarem muito atrasados em seu conhecimento da mensagem, mas Deus ajudará os que sinceramente o procuram em busca de sabedoria. Ninguém jamais procura em vão o seu trono da graça. Devemos buscar sinceramente a sabedoria que vem de cima, reconhecendo que almas estão morrendo por falta da palavra da vida e que o reino de Cristo deve ser ampliado. Homens e mulheres de espírito nobre ainda serão acrescentados ao número daqueles de quem se diz:
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Como conseguir os fundos necessários? Desde o início de nossa obra missionária, temos estado muito perplexos no sentido de saber como poderíamos conseguir fundos adequados para o sustento de empreendimentos missionários nos campos que a providência diante de nós tem aberto. A obra missionária deve ser grandemente ampliada, e os que creem na verdade devem evitar usar seus recursos comprando o que é desnecessário. Não devemos estudar as nossas conveniências, mas antes as nossas necessidades. Teremos de nos limitar às nossas necessidades a fim de que haja meios no tesouro para arvorar o estandarte da verdade em novo território. Buscai a Deus, crede naquele que tem recursos infinitos. Se agirmos com sabedoria, pondo na obra a nossa habilidade, a mão de Deus sobre nós estará. Devemos levar avante a obra, não esperando para ver os fundos no tesouro antes de a empreendermos. Não permita Deus que, quando sua providência nos chamar para entrar nos campos já brancos para a ceifa, sejam os nossos passos retardados pelo clamor. Nosso tesouro está esgotado. Não temos meios para manter os obreiros que já estão no campo, e nos é impossível aumentar nossas operações. Damos graças a Deus por terem as nossas escolas sabatinas contribuído bastante para adiantar muitos preciosos empreendimentos. As crianças e os jovens têm dado suas moedinhas que, como pequenos arroios, têm fornecido uma corrente de beneficência. Devem as crianças ser educadas de tal maneira que possam realizar atos desinteressados que os céus se alegrarão em ver. Quando o orvalho da juventude sobre elas estiver, devem as crianças ser educadas para fazer trabalho para Cristo. Deve ser-lhes ensinada a abnegação. Os campos de perto e de longe pertencem a Deus, porque o mundo é seu. Usurpadores têm tomado posse da propriedade de Deus, mas Ele abrirá um caminho para que a verdade possa ser apresentada nos lugares escuros da terra. Se os homens seguissem tão somente a direção do Espírito Santo, achariam caminhos e meios pelos quais a mensagem poderia ser levada e ganha uma gloriosa vitória. Apontai Cristo às almas. Os servos de Deus que vivem em obediência aos seus reclamos, que falam a verdade com humildade, levarão consigo uma influência que operará para a salvação de muitas almas. Mas não devemos deixar que o povo dependa irremediavelmente de nós. Somos humanos e finitos. Devemos encaminhá-los a Cristo dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus defende o caso de seus colaboradores, mas toda hora precisam eles sentir humilde dependência do capitão de sua salvação e pela intercessão de Cristo, nosso advogado, muitas almas serão salvas para a vida eterna. O Senhor tem tomado providências para a descida do Espírito Santo sobre seus obreiros, e todo aquele que sinceramente busca a Deus o encontrará. Devemos ir com confiança ao trono da graça e procurar o escabelo da misericórdia. Devemos crer que o Senhor ouve e atende nossas orações. Nosso grande sumo sacerdote que entrou nos céus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo habita com os obreiros consagrados que em qualquer localidade procuram levar a causa avante. Criando oposição desnecessária. Rogo-vos por amor de Cristo, que não deixeis expressões precipitadas e ásperas saírem de vossos lábios, que não permitais ser usada qualquer linguagem extravagante. Não permitais que seja pronunciada qualquer coisa que cheire a injúria, pois tudo isto é humano. Cristo não tem parte nisso. Que o escritor desembaraçado seja cuidadoso sobre a maneira em que usa sua pena, para não parecer lançar ridículo sobre a posição de crentes ou descrentes. Nossa única segurança encontra-se em preservar o espírito humilde de Cristo, em fazer veredas retas para os nossos pés, para que o que manqueja não se desvie do caminho. A mansidão e humildade de Cristo devem tomar posse da alma.
Satanás está empregando seu poder em apresentar magistrais enganos para conseguir o que não está de acordo com a vontade de Deus. Não deem aos que creem na verdade ocasião aos nossos inimigos para vindicar a oposição. Não deem lugar à má representação que os homens usariam para se oporem ao avanço da verdade. Por amor de Cristo, envie de cada obreiro esforços que desfaçam as asserções de Satanás, e não se empenhem em coisa alguma que Deus não exigiu de suas mãos. Sob o comando celestial, poderemos trabalhar de acordo com a vontade de Deus, e o êxito nos coroará os esforços. Dai a Deus a oportunidade de operar, e deixai que os homens façam seja o que for que Ele deseja que façam para levar avante sua verdade. A questão da liberdade religiosa é muito importante e deve ser tratada com grande sabedoria e discrição. A menos que isso se faça, há o perigo de, pelo nosso próprio procedimento, trazermos sobre nós mesmos uma crise antes de para ela estarmos preparados. O peso de nossa mensagem deve ser os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Devem nossos irmãos ser aconselhados a agir de maneira que não desperte e provoque as autoridades constituídas, de modo que façam mudanças capazes de limitar a obra e nos impedir de proclamar a mensagem em diferentes localidades. Precisamos mais da operação do infinito e muito menos confiança nos instrumentos humanos. Devemos preparar um povo para subsistir no dia do preparo de Deus. Devemos chamar a atenção dos homens para a cruz do Calvário, tornar clara a razão de Cristo ter feito seu grande sacrifício. Devemos mostrar aos homens que lhes é possível volver à sua aliança com Deus e à obediência aos mandamentos. Quando os pecadores olham a Cristo como a propiciação dos seus pecados, ponham-se os homens de lado. Declarem ao pecador que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Animai-o a buscar sabedoria de Deus, pois pela oração fervorosa aprenderá o caminho do Senhor com maior perfeição do que se for instruído por algum conselheiro humano. Verá ele que foi a transgressão da lei que ocasionou a morte do Filho do Deus infinito, e odiará os pecados que feriram a Jesus. Ao olhar a Cristo como compassivo e terno sumo sacerdote, seu coração será preservado em contrição. Humildade. Quando aquele que é colaborador de Cristo inculca a verdade no coração do pecador com humildade e amor, a voz de amor fala por meio do instrumento humano. As inteligências celestiais trabalham com o consagrado agente humano e o Espírito opera na alma do descrente. A eficiência para crer vem de Deus ao coração, e o pecador aceita a evidência da palavra de Deus. Pela graciosa influência do Espírito Santo, é transformado e se torna um com Cristo no espírito e no propósito. Sua afeição a Deus aumenta, tem fome de justiça e almeja ser mais semelhante a seu Mestre. Contemplando a Cristo, é transformado de glória em glória, de caráter em caráter, e se torna mais e mais semelhante a Jesus. Está imbuído do amor a Cristo e pleno de profundo e incansável amor às almas que perecem. E Cristo é formado interiormente à esperança da glória. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lede por bondade o 2º e 3º capítulos de Filipenses e o 1º capítulo de Colossenses. Há aí lições que todos nós devemos estudar. Paulo escreve: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Evitai a provocação. Nossos obreiros devem usar maior sabedoria, de modo que nada seja dito que provoque os exércitos de Satanás ou para excitar a sua unida confederação do mal. Cristo não ousou trazer injuriosa acusação contra o príncipe do mal, e será próprio que levantemos tal acusação que porá em atividade as agências do mal, as confederações de homens que estão ligados a espíritos maus. Cristo era o Filho unigênito do Deus vivo, e era o comandante das cortes celestiais. No entanto, ele evitou levantar acusação contra Satanás. Falando dele, diz Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqueles que leem e escrevem sobre a mensagem do terceiro anjo, considerem o fato de que o Príncipe da Paz não apresentou injuriosa acusação contra o inimigo, e aprendam a lição de que já deviam ter aprendido muito mais cedo em sua experiência. Devem tomar o jugo de Cristo, devem praticar a humildade de Cristo. Diz o grande mestre: aprendei de mim, não faço alarde, eu escondo a minha glória, que sou manso e humilde de coração. Ao aprenderdes de mim, encontrareis descanso para as vossas almas. Façam nossos missionários um trabalho que leve àquele arrependimento de que não há necessidade de se arrepender. Precisamos aprender muito mais da mansidão de Cristo para podermos ser um cheiro de vida para a vida. Ninguém abra o caminho para o inimigo fazer sua obra. Que ninguém o ajude a antecipar seu poder opressor, pois ainda não estamos preparados para enfrentá-lo. Precisamos da influência amenizadora, subjugadora, purificadora do Espírito Santo para nos moldar o caráter e levar todo o pensamento em cativeiro a Cristo. É o Espírito Santo que nos habilitará a vencer, que nos levará a sentar-nos aos pés de Jesus como Maria e a aprender sua mansidão e humildade de coração. Precisamos todas as horas de nossa vida ser santificados pelo Espírito Santo, para não cairmos nas ciladas do inimigo e ser nossa alma posta em perigo. Há constante tentação para exaltar o eu, e muito nos devemos acautelar contra este mal. Devemos estar constantemente vigilantes para não manifestarmos o espírito de altivez, de crítica e de condenação. Devemos procurar evitar a própria aparência do mal, não revelando coisa alguma que se assemelhe aos atributos de Satanás, que desanime e desacoroçoe aqueles com quem entramos em contato. Devemos trabalhar como Cristo trabalhou, para cativar, para educar e não para derribar. A alguns é natural ser mordazes e ditatoriais, para dominar sobre a herança de Deus. E devido à manifestação desses atributos, tem a causa perdido preciosas almas. A razão desses homens terem manifestado esses desagradáveis característicos é não terem estado ligados com Deus, lidando com almas preciosas. Os que ocupam posição de importância, que são postos em contato com as almas por quem Cristo morreu, devem dar aos homens a estima que Deus lhes dedicou e considerá-los preciosos. Muitos, porém, têm tratado a aquisição do sangue de Cristo de maneira rude, em harmonia com a disposição dos homens e não de acordo com a mente e o Espírito de Cristo.
De seus discípulos, Cristo diz: todos vós sois irmãos. Devemos ter sempre em mente a relação que temos uns para com os outros e lembrar-nos de que nos devemos encontrar com aqueles com quem nos associamos aqui, ao redor do trono do juízo de Cristo. Deus será o juiz e ele tratará com justiça cada indivíduo. João diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que cada um que professa o nome de Cristo considere o fato de que deve enfrentar cada ato de injustiça, dar contas de cada palavra áspera ante o tribunal de Cristo. Não será agradável recapitular as palavras pronunciadas que têm magoado e ferido almas, recapitular as decisões que têm atuado contra as almas por quem Cristo morreu. Cada ação virá a juízo, tornando-se manifesto o Espírito que a determinou. O fruto de cada exação egoísta e arbitrária tornar-se-á claro, e os homens verão os resultados de seus feitos como Deus mesmo os vê. Verão que desviaram almas preciosas do caminho certo ao lidarem com elas de maneira impiedosa. Vivemos no grande dia da expiação. E agora é tempo de que cada um se arrependa diante de Deus, confesse seus pecados e, por uma fé viva, descanse nos méritos de um crucificado e vivo Salvador. Meus irmãos e irmãs, tereis em mente que ao lidardes com a herança de Deus, não deveis dar expansão aos vossos característicos naturais. O povo de Deus é a possessão adquirida de Cristo, e que preço pagou Ele por eles? Será qualquer um de nós encontrado ajudando ao inimigo de Deus e do homem por desanimar e destruir almas? Qual será a retribuição que sobre nós virá se fizermos esta espécie de trabalho? Deve cada um de nós desarraigar de nossa conversação tudo que seja áspero e severo. Não devemos condescender na condenação de outros, e assim não faremos se formos um com Cristo. Devemos representar a Cristo em nosso trato com os nossos semelhantes. Devemos ser colaboradores de Deus em ajudar aos que são tentados. Não devemos encorajar almas a semear as sementes da dúvida, pois estas produzirão uma perniciosa colheita. Devemos aprender de Cristo, pôr em prática seus métodos e revelar seu Espírito. É-nos ordenado: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos educar-nos a crer na palavra de Deus que tão maravilhosa e gloriosamente se está cumprindo. Se tivermos a plena certeza de fé, não condescenderemos em duvidar de nossos irmãos e irmãs. O caráter de Cristo. Somos privilegiados em ver a Jesus como Ele é, em conhecê-lo como alguém cheio de compaixão, cortesia e divina delicadeza. Ele é bom e misericordioso e nos perdoará os pecados. Dele está escrito: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Devemos nutrir amor e gratidão, devemos olhar a Jesus e ser transformados à sua imagem. O resultado disso será crescente confiança, esperança, paciência e coragem. Estaremos bebendo da água da vida de que Cristo falou à mulher de Samaria. Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Esta água representa a vida de Cristo, e cada alma dela precisa participar, o que fará entrando em viva comunhão com Deus. Então a bendita, humilde e grata confiança será um princípio permanente na alma. A incredulidade e o temor serão levados de vencida pela fé viva. Contemplaremos o caráter daquele que nos amou primeiro. Pela contemplação do incomparável amor de Deus, tomamos sobre nós a sua natureza. Cristo foi um representante diante do homem e diante dos anjos do caráter do Deus do céu.
Demonstrou ele o fato de que quando a humanidade confia inteiramente em Deus, os homens podem observar os mandamentos e viver, e sua lei pode ser como a menina dos olhos. Os que buscam conhecer o caminho da vida não precisam ser ricos, nem necessitam ser sábios, letrados ou honrados. Assim mesmo, Deus lhes ativará a percepção para que possam compreender o que devem fazer para se salvar. A luz do céu brilha sobre a terra, vinda do trono de Deus, e Cristo diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Seu gracioso convite vai a toda a raça humana, e os que o atendem encontrarão vida e salvação. Pedro escreve: "Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo." Calma e consideração. 14 de janeiro de 1894. O Senhor há de em breve trabalhar com maior poder entre nós, mas há o perigo de permitirmos que os nossos impulsos nos levem aonde o Senhor não quereria que fôssemos. Não devemos dar um passo para depois retroceder. Devemos pensar calmamente e agir sem excitação, pois há alguns que ficam facilmente arrebatados, que se aproveitam de inconsiderar as expressões e usam pronunciamentos extremos para criar excitação, impedindo assim a própria obra que Deus queria fazer. Há uma classe de pessoas sempre dispostas a escapar por alguma tangente, que desejam apreender qualquer coisa estranha, maravilhosa e nova, mas Deus quer que todos procedam calma e ponderadamente, escolhendo as palavras em harmonia com a sólida verdade para este tempo, a qual precisa tanto quanto possível ser apresentada ao espírito isenta do que é emocional, conquanto ainda levando a intensidade e solenidade que lhe convém. Devemos guardar-nos de criar extremos, de animar os que tendem a estar no fogo ou na água. Rogo-vos que arranqueis de vossos ensinos toda a expressão extravagante, tudo aquilo que os espíritos não equilibrados e os inexperientes apreenderão, sendo assim levados a movimentos extremistas e imaturos. Necessário vos é cultivar o cuidado em cada declaração que fazeis, para não iniciardes alguém num caminho errado e trazerdes confusão que requeira muito e penoso trabalho para pôr em ordem, desviando assim a força e o trabalho dos que laputam para direções que não era o desígnio de Deus que eles tomassem. Um traço fanático manifestado entre nós fechará muitas portas aos mais sadios princípios da verdade. Oh, quão cuidadoso deve ser cada obreiro para não correr adiante do Mestre, mas seguir onde ele mostrar o caminho. Como alegraria aos inimigos de nossa fé lançar mão de qualquer declaração feita por nosso povo que exija retratação. Devemos agir discreta, sensatamente, pois esta é a nossa força, pois então Deus operará conosco e por nós e em nosso favor. Oh, como se regozijaria Satanás se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar entre este povo e desorganizar o trabalho num tempo em que é essencial uma completa organização. E será este o maior poder para manter afastados os movimentos espúrios e para refutar declarações não endossadas pela palavra de Deus. Temos de conservar uniformemente as nossas fileiras para que não haja quebra no sistema de método e ordem. Dessa maneira, não se dará permissão para que elementos desordenados dominem a obra neste tempo. Vivemos num tempo em que são indispensáveis a ordem, o sistema e a unidade de ação, e a verdade tem de ligar-nos como fortes liames, a fim de que não haja entre os obreiros esforços dispersivos. Se aparecerem manifestações de desordem, temos de ter discernimento claro para distinguir o espúrio do genuíno. Não se proclame nenhuma mensagem antes de haver ela subsistido a cuidadoso exame em cada jota e tio. Evitar questões colaterais. Minha alma está muito preocupada, pois sei o que diante de nós está.
Todo engano concebível fará sentir seus efeitos sobre os que têm com Deus uma ligação diária viva. Em nossa obra não deve haver esforços colaterais enquanto não houver completo exame das ideias sustentadas para que se possa averiguar de que fonte se originam. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal e criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada. Proclamarão como sendo coisas novas e maravilhosas, e embora em alguns respeitos seja a mensagem uma verdade, estará misturada com invenções humanas e ensinará como doutrinas os mandamentos de homens. Se jamais houve um tempo em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, é agora. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são especiosas artimanhas do inimigo para conduzir almas numa vereda que esteja tão perto do caminho da verdade que muito pouco se distinga do caminho que leva à santidade e ao céu. Mas os olhos da fé podem discernir que isto diverge do caminho certo, embora quase que imperceptivelmente. Pode a princípio ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verifica-se divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade e ao céu. Meus irmãos, aconselho-vos a fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que cocheia não seja desviado do caminho. Rondando as igrejas. Currambong, Austrália, 1º de setembro de 1895. Prezados irmão e irmã, o irmão apresentou-me os planos para as reuniões que durante semanas se deveriam realizar em vários lugares entre os que conhecem a verdade. Sem dúvida, alguns que recentemente aceitaram a fé seriam beneficiados, mas sei que o irmão não está no trilho certo. Alguns dos que forem reunidos, sem dúvida alguma, terão sua fé fortalecida e confirmada. Mas esse trabalho não está levando a mensagem de advertência aos que ainda estão nas trevas e no erro, que não conhecem a verdade. O tempo passa, os perigos dos últimos dias pairam sobre nós. E quantos nos dirão no último e grande dia, quando cada homem receberá segundo as suas obras? Por que não nos advertistes? Vós não nos contastes as coisas que devíamos ter conhecido? Cristo diz: eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Saiam os nossos ministros sob o peso da solene mensagem de advertência. Quando os homens têm tido toda a vantagem quanto a obter o conhecimento da verdade, como se elaborarão planos para conservar nossos obreiros afastados da obra de salvar almas que estão nas trevas do erro? O tempo é curto. Seja a mensagem de advertência dada de maneira clara e distinta. O Senhor vem para executar o juízo sobre todos os que não obedecem ao Evangelho. Enoque, em seus dias, fez ecoar a proclamação da vinda de Cristo e a execução do juízo sobre os injustos. E nós agora vemos o cumprimento da profecia de Enoque quanto à grande impiedade que deveria graçar. Mas os que têm a luz são justamente os comissionados por Deus para constantemente fazer trabalho intensivo. Ao se fazer a pergunta, guarda, que houve de noite? Ouvir-se-á a resposta à fiel mensagem, vem amanhã e também à noite. A influência da verdade é restringida demais. Que se insista com os homens que conhecem a verdade para que a comuniquem aos que estão nas trevas. Muitos se satisfazem com a visão da verdade, mas ainda não se colocaram em seu lugar para comunicarem aquilo que receberam. Deus tem deixado os homens sentirem o poder da verdade, mas nem todos eles estão sabendo a obra que lhes foi designada, procurando salvar o que estava perdido. Cada um deve estar vestido da armadura, preparado para ganhar outros para a obediência à lei de Deus. Eu vejo dar demais aos que já têm. Essas maravilhosas reuniões para os que desejam alcançar mais força estão privando o mundo do próprio trabalho que deve ser feito. Nossos ministros devem estar agora trabalhando para a salvação dos perdidos. As semanas despendidas em reuniões para preparar homens para o trabalho poderiam muito melhor ser gastas em ir aos caminhos e valados com a proclamação: vinde, que já tudo está preparado.
mais luz para os que a usam. Para os que obedecem à luz que têm, do alto virá a iluminação, pois os mensageiros celestes estão esperando para cooperar com os homens em advertir ao mundo enganado e pecaminoso. Quando o povo de Deus se empenhar nesta obra com real agonia de alma, manifestar-se-á decidida mudança em cidades e vilas. Esta ronda nas igrejas para as escorar torna-as mais dependentes do esforço humano. Aprendem elas a se apoiar na experiência de seus companheiros e não fazem de Deus aquele de quem devem depender e sua eficiência. É tempo de as cidades e vilas estarem ouvindo a solene nota de advertência. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Preparai-vos para deles ser desachados em paz. Rogo a vós, a quem Deus tem favorecido com o conhecimento da verdade, ide trabalhar, há trabalho a fazer em toda parte. Todos os campos estão brancos para a ceifa. Justamente agora há necessidade de semeadores e ceifeiros. O tempo que dedicais constantemente a comunicar a mensagem de advertência aos que a conhecem não dará o 10º da força que receberiam ao lançar mão da obra para comunicar vida a fim de salvar as almas que perecem. Os anjos estão esperando para abençoar os obreiros consagrados. Deve a parábola da ovelha perdida ser uma lição para cada alma que foi resgatada das ciladas de Satanás. Não devemos rondar as 99, mas sair para salvar a perdida, procurando-a nos desertos das grandes cidades e vilas. Nesse trabalho serão os obreiros levados a sentir sua fraqueza e fugirão para a fortaleza. Com eles estará a presença divina, para lhes dar força, coragem, fé e esperança. Os obreiros de coração sincero serão colaboradores de Deus. As advertências que Cristo deu a Jerusalém não se limitavam a ele só. Os juízos sobre Jerusalém eram um símbolo dos acontecimentos da vinda de Cristo para julgar no último dia, quando diante dele se reunirão todas as nações. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Trabalho para todo o verdadeiro discípulo. Todo o verdadeiro seguidor de Cristo tem uma obra a fazer. A cada homem deu Deus o seu trabalho. Alguns estão agora apontando para o rol das profecias que rapidamente se cumprem e proclamam: preparai-vos, demonstrai vossa obediência a Deus, observando-lhe os mandamentos. Não é este o tempo para os mensageiros de Deus pararem para escorar os que conhecem a verdade e que têm todas as vantagens. Saiam para erguer o estandarte e dar a advertência. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer os homens quisessem, quer não a quisessem ouvir. Venha quando vier o advento de Cristo, surpreenderá os falsos mestres que dizem: paz e segurança. Todas as coisas continuarão como foram desde o princípio. Assim diz a palavra inspirada. Então lhe sobrevirá repentina destruição. O dia do Senhor virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Virá para eles como um salteador. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A vigilância habitual é a nossa única segurança. Devemos estar sempre prontos para que aquele dia não nos surpreenda como um ladrão. Considere todo aquele que ama a Deus que agora, enquanto é dia, é o tempo de trabalhar, não entre as ovelhas que já estão no aprisco, mas de sair em busca dos perdidos e dos que estão a perecer. Estes necessitam de auxílio especial para reconduzi-los ao redil. Agora é o tempo de o descuidado despertar de sua letargia.
Agora é o tempo de rogar que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também, sem demora, que abasteçam de óleo seus vasos e suas lâmpadas. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida, mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes que respeitam e amam os seus mandamentos. O joio e o trigo. O observador não pode discernir a diferença, mas há alguém que disse que o joio não deveria ser arrancado por mãos humanas, para não arrancar também o trigo. Deixai ambos crescer juntos até a ceifa. Então o Senhor enviará os seus ceifeiros para arrancar o joio e ajuntá-lo em molhos para ser queimado, enquanto o trigo é ajuntado nos celeiros celestiais. O tempo do juízo é um período bem solene, em que o Senhor recolhe os seus dentre o joio. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Os que foram obedientes aos mandamentos de Deus unir-se-ão com um grupo de santos na luz, entrarão na cidade pelas portas e terão direito à árvore da vida. Esses são tomados. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Agora o joio e o trigo estão misturados, mas então a única mão que os pode separar dará a cada um a sua verdadeira posição. Os que têm tido a luz da verdade e ouvido a mensagem de advertência, ouvido o convite à ceia das bodas, fazendeiros, negociantes, advogados, falsos pastores que têm acalmado as convicções do povo, os atalaias infiéis que não têm dado a advertência nem conhecido a hora da noite, todos os que têm recusado a obediência às leis do reino de Deus, a ele não terão direito. Os que têm procurado uma escusa para evitar a cruz da separação do mundo serão como o mundo apanhados na armadilha. Misturam-se propositadamente com o joio. O semelhante atrai o semelhante para a transgressão. É uma assimilação terrível. Os homens escolhem ficar com o primeiro rebelde que tentou a Adão e Eva no Éden a desobedecer a Deus. O joio multiplica-se, pois semeiam joio e terão sua parte com a raiz de todo o pecado, o diabo. Sobre os que guardam os mandamentos de Deus é pronunciada a bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida, margem, e possam entrar na cidade pelas portas. Eles são a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que possam anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os obedientes são chamados justos, são atraídos para o santo magneto, Jesus Cristo. O santo atrai o que é santo. O que é injusto ainda será injusto. O caráter não poderá ser feito ou transformado. O óleo da graça não pode ser emprestado de um para o outro, nem tem tempo as virgens loucas para comprar óleo para si mesmas. Os justos serão os que guardam os mandamentos de Deus, e para sempre estarão separados dos desobedientes e injustos que pisam a pés a lei de Deus. O minério puro e a escória não mais se misturarão. Quem é o servo fiel e prudente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Podemos responder:
Sou eu servo fiel ao sagrado encargo que me foi confiado? A cada homem é dada uma responsabilidade individual. As sentinelas têm seu dever específico de discernir a aproximação do perigo e dar o sinal de advertência. Os soldados da cruz de Cristo devem ter ouvidos atentos para ouvir. Em sua posição de responsabilidade, têm de dar à trombeta o sonido certo para que todos cinjam a armadura para entrar em ação. Que trabalho estamos individualmente fazendo para o Mestre? Quem está apresentando a verdade aos que jazem nas trevas do erro? Quem está dando as palavras da vida? Muitos são os inimigos de Cristo que, embora pretendam ser justos, não têm a justiça de Cristo. Eles se disfarçam em anjos de luz, mas são ministros do pecado. Tal fato deve ser suficiente para incentivar toda a alma à ação. Quem é o fiel mordomo da graça de Cristo? Quem está fazendo sábia distribuição do trabalho, chamando ao serviço ativo cada alma que tem inteligente conhecimento da verdade e a todos dando um trabalho a fazer? Devem os postos avançados ser sempre guardados. Deve haver homens para defender a fortaleza, enquanto as forças que avançam se empenham na luta ativa. A cada homem é dada a sua obra. Não devemos dar eco às palavras dos que estão no erro, mas inculcar ideias de verdade. Nossa obra é beneficiar nosso semelhante. Não devemos andar na trilha dos que se opõem à verdade, mas dar a mensagem do terceiro anjo que está voando pelo meio do céu, proclamando a nota de advertência, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Os que nada fazem agora terão sobre si a inscrição, pesado na balança e achado em falta. Conheciam a vontade do Mestre, mas não a fizeram. Tinham a luz da verdade, tinham toda a vantagem, mas escolheram seus próprios interesses egoístas e serão deixados com os que eles não procuraram salvar. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Consideremos bem estas palavras. Que ninguém diga, isto não se refere a mim, sou cristão. Quem pode dizer isto, o crente ou aquele que lê o coração? Ao servo fiel foram confiadas solenes responsabilidades. Perante o mundo ele se apresentou como servo de Cristo. Mas, que coisa deplorável, tanto para ele como para quantos privassem de suas relações. Ele é um mau servo, está pondo em perigo os bens de seu senhor. Ensina que se deve pisar a santa lei de Deus, chama a Cristo meu Senhor, mas declara, o meu Senhor tarde virá. Não diz que Cristo não virá, não critica a ideia de sua segunda vinda. Diz, porém, ao povo que sua volta será mais tarde. Ele está tirando da mente dos outros a convicção de que o Senhor breve virá. Sua influência induz os homens à procrastinação presunçosa e descuidada, e assim deixam de vigiar e fazem ecoar as palavras do servo infiel. Ainda outros as apanham e ao mau espírito, e os homens são confirmados na sua mundanidade e estupor. Seu rumo é para baixo, não para cima. Não estão aguardando o dia de Deus, nem o estão apressando. As paixões terrenas, pensamentos corruptos, tomam posse da mente. O mau servo espanca seus conservos que procuram fazer a vontade de seu senhor. Come e bebe com os temulentos, os que têm mente carnal, apesar de professarem o cristianismo. Opõem-se a Cristo e à obra que ele veio fazer em nosso mundo, que foi viver a lei de Deus na humanidade, ser um exemplo a toda a raça humana. Cristo estava cercado por seus discípulos, e uma vasta congregação ouvia-lhe as palavras quando ele disse: Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe, não caia.